E a gente tem que tirar uma lição disso tudo. Antigamente a gente não tinha essa preocupação com falta de água, mas hoje a situação está diferente. É preciso começar a pensar no uso racional da água, aquilo que eu bato na tecla todos os dias. Interessante que várias pessoas, os estudiosos, estão indo por esse caminho, que a gente tem que poupar água, fazer o uso racional dela, porque a gente acha que os nossos recursos naturais, eles são infinitos. Outro dia eu falei disso aqui, né? Quando o homem chegou às Américas, chegou aqui o Brasil, aí disse, eita, que aqui tem recurso demais, né? Começou logo quebrando tudo na floresta, e aí tá aí, acabamos nossas florestas. Aí se pensa que o Brasil tem água doce demais e esses recursos são infinitos, que nada. A água é infinita, agora o homem polui a água e fica impossível consumir essa água, né? E aí começou a se fazer o uso irracional da água, uso para tudo, inclusive aí muita água para gerar energia, quando a gente poderia ter energia de outra forma, e a situação é essa. População crescendo demais, desordenadamente, que requer cada dia mais água, mais fábrica, mais indústria, mais água requer. Plantações e mais plantações, o país começou a produzir soja numa grande quantidade, outros grãos também, milho e outros, para mandar lá para fora, para vender para a China, Estados Unidos, Rússia e outros países. E aí requer cada vez mais água. À medida que se planta mais, requer mais água, usa-se mais agrotóxico, envenena mais o solo. Essa é a ação do homem. Isso é realidade. É preciso começar a pensar nisso, viu? Não é só. Se você pegar outro dia, eu estava vendo um documentário, por exemplo, um bife que você come, você não sabe a quantidade de litros de água que foi usado para aquele bife chegar à sua mesa. Uma salada, por exemplo, você nem tem ideia da quantidade de litro de água doce que foi usado para a salada estar no seu prato e na sua refeição diária, né? Você come o feijão com arroz, você come o macarrão, a salada, o bife, batata, né? Tudo isso precisa de água e muita água doce para ser irrigado. Então o que é que a gente precisa fazer? O que eu disse outro dia. Tem que deixar a água doce para o consumo humano e geração de alimentos. E tem que pensar noutra maneira aí, viu? A superfície da Terra tem 70% de água. Água salgada, é claro, mas nós temos tecnologia hoje de dessalinização desse líquido. Além disso, nós temos rios extremamente caudalosos no país. Nossa região norte, fantástica, né? A quantidade de água que tem ali, parte do centro-oeste, do centro-norte também. É preciso, gente, botar a cabeça para funcionar. O ser humano, ele vive assim como se fosse uma máquina, como se fossem animais. E não é dessa forma, não é dessa forma. A gente tem que raciocinar e perceber que nós não somos animais. A gente vive, não sei se vocês percebem isso, a gente vive como se fosse uma luta constante, né? Uma batalha constante, uns contra os outros, uns defendendo isso, outros aquilo, e aí, portanto, esquece do essencial, que é viver e sobreviver com qualidade de vida nesse planeta. Lembre-se, o planeta tem seus limites, é nossa casa. Nós habitamos aqui, a gente acha que vive aqui eternamente, que o planeta é só meu, não é do outro, mas quando acontece uma catástrofe, por exemplo, a falta de água, preste atenção agora, patuense, você patuense, que está aí sujeito a um colapso no abastecimento. A falta de água, que é a falta de um recurso natural, ela quer saber se você vota em Nabor, ou se vota em Dinaldinho, ou vota em quem quer que seja. Não quer saber não, simplesmente vai faltar água do mesmo jeito para o eleitor de Nabor, para o eleitor de Dinaldinho, para o eleitor de A, de B, de C, de H. Falta água para todo mundo. Por quê? Porque nós vivemos no mesmo planeta, nós somos responsáveis por agressão a esse planeta, e quando vem as catástrofes, ela não vem com o endereço certo não, viu? Ela vem para todos. Isso prova por A mais B que nós precisamos pensar juntos, que o ser humano precisa agir como se fosse, de fato, um todo. Gosto de usar esse exemplo, o exemplo sempre das abelhas. Presta atenção, as abelhas que convivem aí na colmeia. Tem a abelha que é operária, tem a abelha que é a defensora, o soldado, tem aquela que sai
para buscar o néctar, aquela que cuida de seus irmãos menores. E a abelha não quer saber como é que o outro pensa, se o outro está trabalhando mais, menos. Ela faz a sua função em prol de um todo, que é a colmeia. Assim deve ser também o ser humano. A gente tem que entender que somos um todo. O exemplo é isso. Quando vem uma catástrofe natural, é para todos. Então é preciso pensar, tirar uma lição dessa falta de água aqui no sertão da Paraíba. É uma situação que está agravando todos nós, porque, gente, pelo amor de Deus, nós não somos só máquinas. O homem não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só política, não é só agredir, não é só atacar o outro, não. Sábado eu trouxe aqui a discussão da falta do transporte público coletivo de Patos. No final eu fiz uma fala dizendo o seguinte, olha, eu trouxe aqui essa discussão é para a gente refletir, não é para a gente culpar, porque eu vejo aí nas redes sociais, né? E aqui em Patos, eu vou me referir a Patos, os dois grupos políticos dominantes. E aí a gente vê quem é eleitor de Dinaldinho coloca a culpa no grupo de Chicamota. Quem é eleitor de Chicamota coloca a culpa em Dinaldinho. Gente, não é por aí. Não é. Vamos deixar essa questão política para outra hora. É preciso entender que o problema existe e que precisamos encontrar uma solução. As forças negativas, elas são muito boas em jogar um ser humano contra o outro. Eu tenho sempre dito, e vou bater sempre nessa tecla, porque aquilo que divide fica mais fraco. O ser humano precisa entender que toda vez quando você luta contra outro, quando você divide o próprio ser humano, você fica mais fraco. Aí é muito mais fácil de você ser manipulado, de você ser controlado, de você ser usado e não sabe, né? Tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: muita gente idolatra as correntes que mantêm eles presos. Você está preso, amarrado com uma corrente, isso é simbologia, viu? E não sabe que está preso. E você ainda idolatra essa corrente, seu partido político, sua ideologia, aquilo que mantém você preso. Você fica idolatrando. Gente, precisamos libertar nossa mente. Precisamos entender que somos iguais, que somos irmãos, que moramos no mesmo planeta. Não, Marcos, mas eu sou diferente do outro, né? Um tem uma cultura diferente, gosta de uma dança que eu não gosto, o cabelo dele é diferente, a cor da pele é diferente, ele torce por outro time de futebol. Gente, tudo isso existe para dividir a gente, mas do jeito que ele é ser humano, você é também. A força criadora do universo que fez ele, fez você. E é preciso que eu diga isso aqui, viu? Porque a gente não pode estar só ouvindo notícia de uma maneira só, assistindo televisão daqueles programas violentos, aqueles programas de entretenimento. Você liga uma TV aberta no domingo, pelo amor de Deus, é só programa de abobrinha para manter você preso, para não fazer você pensar. Aí quando você vai para a internet, tem aí os defensores de um lado político que atacam o outro, tem os defensores de outro aqui, tem a mídia que é paga de um lado, tem a mídia que é paga de outro. Você fica no meio de um fogo cruzado. É importante você perceber isso, viu? Porque estão querendo te dominar. E o resultado é isso aí. Poluição, violência, né? A gente vê a situação dos estados aí, grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, violência. Mas não é só de lá não, né? Essa semana, Tony, eu nem estava sabendo, assaltaram um senhorzinho em Santa Terezinha, rapaz, um ancião, entraram na casa dele, bateram nele, né, pensando que ele tinha dinheiro, quase mata o senhorzinho. Né? Cidade pequena como Santa Terezinha, teve um caso lá, os jovens na pracinha, chegaram de motocicleta, recolheram os celulares. Então hoje, como é que a gente está vivendo? Como bichos? E a violência não é só uma questão das cidades grandes não, viu? Você vai aí em João Pessoa, você fica com medo, né? Você vai andar na orla, na praia, você olha para um lado, para outro, parece coisa de louco, fica com medo de todo mundo. Você está dirigindo, vem um motoqueiro atrás do seu veículo, você já fica com medo. Gente, que vida é essa que nós estamos criando, que nós estamos vivendo? Né? E mais, e gente falando um dos outros, e aí você liga o rádio, aí você liga a TV, e é violência, é isso e aquilo, os partidários de uma agremiação política atacando o outro, dizendo que o outro é ladrão, aí o outro diz, não, ladrão é você, ruim é a justiça. Pelo amor de Deus, vocês já pararam para pensar que mundo louco nós estamos vivendo? Aí eu lembro da música de Raul Seixas que dizia, pare o mundo que eu quero descer. Lembra, Tonho, dessa música? Pois é. É parecido com isso, né? O mundo está louco, está louco. É por isso que eu já venho dizendo
Já faz algum tempo, viu, que tem algo errado com a sociedade. Tem algo de errado. As instituições falharam. Justiça, política, as religiões não estão mais fazendo efeito. O poder faz as mesmas besteiras. Quando aqueles que estão na oposição luta, aí quando pega o poder faz pior do que parece-me que está tudo girando de uma forma meio louca. Política, instituições e tudo que o ser humano costuma seguir. Por quê? Porque a grande mudança tem que acontecer dentro de sua cabeça, do seu coração. Não adianta nada você dizer que vai seguir a justiça, que vai seguir um partido aqui, outro ali, que segue sua igreja, que é um fiel, se você não muda seu coração. Foi isso que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Você lembra da parábola daquele samaritano, do bom samaritano, o homem que não tinha religião nenhuma e que fez o bem? É preciso fazer o bem, gente, independente da tua religião, independente do teu credo, independente se você vota em Lula ou vota no PSDB, independente se você vota aqui em Dinaldinho ou em Nabô, independente do time de futebol que você torce, da cor de sua pele, da sua condição social. Tem pessoas que acham que tem uma casa para morar, um carro bom para andar, um bom emprego é mais do que as outras, que nada, não é não. Ninguém está livre da violência. Quantos seres, quantas pessoas importantes, ricos, são vítimas de assaltos e, se não, até de fatos piores. Você vê a situação aí do estado do Ceará, situação de Fortaleza, periferia de Fortaleza. Gente, a violência está crescente, precisamos entender isso. Porque Marcos Oliveira clama? Porque eu estou vendo que o negócio está desmantelado, viu? Mas que tem jeito sim, tem jeito quando você entender que tem jeito de começar a mudar. Me desculpe essas minhas palavras, me desculpe a força de expressão, mas eu sinto que eu preciso usar esse espaço, essa rádio, esse programa de tanta audiência, essa rede social, para dizer isso para vocês, para dizer algo diferente e novo para vocês. A gente está cansado de ouvir a mesma coisa nas rádios, nas TVs, nos meios de comunicação. É preciso quebrar isso. É preciso fazer algo, dizer algo diferente. O povo não aguenta mais tanta violência, tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta poluição, tanta falta disso, falta daquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu clamo a você, eu chamo você. Vamos pensar diferente, vamos refletir sobre isso, tá bom? Obrigado.